é emoção. Aqui é nós. Salve, salve, rapaziada. O Nós está no ar mais uma vez. E nessa noite eu vou receber aqui um amigo, um parceiro, um irmão, um vascaíno roxo. Eu digo a ele que esse time faz ele sofrer, vai morrer do coração com o Vasco, né? Ele não larga esse Vasco de jeito nenhum, mas é também um professor de mão cheia, um dos melhores professores de história desse município, bacharel em história, professor do Exatas pré-vestibular. Meu irmão é o filho caçula de tia Isabel, o irmão de Suzy e o pai de meu afilhado Guilherme. É um prazer estar aqui no Nós e receber aqui o meu irmão, meu parceiraço, Paulo Roberto, mais conhecido como Beto, meu professor de história. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Só sobre o Vasco, eu acho que depois de 4 rebaixamentos não infarta mais não, né? Acho que 4 rebaixamentos e uma Série B sem subir, acho que agora... Parece que vai cair de novo, né? Tamo aí, né, na luta. Agora o Vasco é rico, mas está gastando dinheiro errado. Mas... O Vasco não, velho. Tá rico, mesmo assim vai ser rebaixado no Gastando jogo rico. errado, mas é a resistência, né? O Vasco é resistência. O Vasco é o primeiro clube a aceitar negros e pobres, Verdade, então o é Vasco é verdade. resistência. E tamo aí. O coração tá bom. Mas com relação a ser professor, dia do professor tá chegando, né? Dia Verdade, é 15. verdade, E a gente fica feliz porque é o que a gente escolheu pra vida, né? é verdade. Muita gente olha pra gente meio torto porque diz assim, que coragem de ser professor. Mas só é professor quem gosta e acho que tá na É veia. uma profissão nobre, né, velho? É uma profissão nobre. Tem alguns filósofos que dizem que o professor não é profissão, né? Profissão é missão, né? E eu acho que a gente está querendo cumprir essa missão aí há algum tempo e está sendo bem sucedida. Irmão, você veio aqui para a gente falar, tratar de um tema bem específico, né? Que é a questão da Palestina. A gente está vendo aí o problema de Israel Uhum. com o povo palestino, em especial o Hamas. E como a gente vê a internet Bombando. bombando, né? De muita coisa, muita gente tomando posições, sem nem realmente conhecer a Sim, história do, justo. do, do, do que está por trás do conflito e tal. E eu tenho visto você se pronunciando muito, né? Tentando levar informação para a galera sobre o Sim, que sim, é de sim. fato o que tá por trás de De todo tudo esse isso. problema. E é por isso que a gente veio aqui, né? Para trazer você, para te tentar aqui no Nós dar uma luz para a galera que está em casa, para poder essa galera poder se informar um pouquinho mais sobre esse assunto e poder ter uma opinião melhor sobre esse Sim, sim, tema, né? sim. Então, eu quero primeiro perguntar a você o que envolve esse problema entre palestinos e Israelense. israelenses? Primeiro ponto que a gente precisa, acho que, deixar muito claro é que tem muita gente pensando que o conflito começou sábado, né? Tem isso E também, né? As pessoas começam a as pensar pessoas nisso, né? acham que foi um atentado terrorista do nada, por questão religiosa, e talvez o grande problema da Palestina não é questão religiosa. O grande estopim da Palestina é questão territorial, né? Isso é muito claro. Lógico, a questão religiosa é um tempero a mais, mas a grande questão da Palestina em si é território, né? Porque historicamente os israelenses eles se consideram pertencentes àquela área, né? A Terra Prometida, a Palestina, né? Mas durante muito tempo ficou longe daquele território e foi ocupado pelos árabes, né? Durante séculos e séculos os árabes ocuparam aquela região. E do nada, de uma hora para outra, uma decisão internacional, os israelenses voltam para aquela região. E logicamente que acho que o grande problema do mundo em termos de conflito, que sempre temperou o mundo em termos de conflito, é terra, luta por terra, né? Então acho que é o primeiro ponto da gente salientar que o conflito não é religioso, o conflito é mais territorial do que religioso. E outra questão importante, eu acho que a gente está polarizando tudo, né? No Tem essa Brasil, coisa da polarização, né, velho? a gente polarizou uma vacina, né? Quem é contra, quem é a favor, quem é contra é desse candidato, quem é a favor é daquele. E a gente está polarizando novamente um conflito internacional, né? Parece jogo de futebol. É Israel contra a Palestina. E se realmente é um jogo de futebol, eu torço para que ele acabe o mais rápido possível. Porque as grandes vítimas desse conflito históricos é a população de Israel e a população da Palestina, né? E outro senso comum que rola muito aí é que todo mundo acha que o Hamas todo mundo da Palestina é do Hamas. Isso não é verdade. Tanto, é, Sempre tem essa ideia do Ocidente, né? Das pessoas do uhum, senso comum, de que
todo mundo que é árabe, que é muçulmano, é terrorista. Exatamente. Eu lembro quando eu fui. Eu não estava no modelo, na verdade. Emerson me convidou para fazer uma atividade no modelo. Sim, E aí, lá tinha uma apresentação e um aluno se apresentou com um um turbante. turbante muçulmano, né? E eu lembro que eu peguei esse turbante e Colocou. comecei a andar pelo centro da cidade aqui de Camaçari. E você tava Eu barbudo? tava barbudo na época. Sim, eu Velho, lembro. na Montenegro, as pessoas ficavam, me olhavam assim, parecendo que viu um extraterrestre, Se você irmão. tivesse com a mochila nas costas, Alguém do outro mundo. Os caras me olhavam parecendo que viu alguém do outro mundo. E eu brincava, imitava que tava falando árabe, né? Não sim, falo sim, árabe sim, nenhum, sim, porra de sim. nenhum árabe, bicho. Só sei falar português malmente. Normalmente, né? E aí eu imitava para brincar que tava falando árabe e as pessoas me olhavam com cara de susto. Então tem essa ideia de que todo mundo Tem. pensa que todo muçulmano É terrorista. E a base religiosa no muçulmano, ela é muito bonita. Se você pegar o Alcorão em si, uma das bases dele, por exemplo, é a caridade, né? Então, lógico que os grupos extremos, o Estado Islâmico, o próprio Hamas, são o grupos Hezbollah. que o Hezbollah, que inclusive o Hezbollah é o grupo reconhecido pela população da Palestina como grupo de resistência. Não é nem o Não é nem o Hamas, Hamas. né? É o Hezbollah que surgiu em 85, e o Hamas surgiu em 87, né? Que inclusive surgiu contra Arafat, né? Então o Hamas só cresce realmente como faz esse estrago todo a partir da morte de Arafat em 2005. Em 2005. Né? Então, assim, não é nem um grupo de resistência Oficial oficial reconhecido pela reconhecido pela população. população, não é o Hamas, é o Hezbollah. Né? Então, fica essa característica do árabe ser, porque para o Ocidente a gente come muito o que os Estados Unidos prega, e aí vem essa ideia, essa generalização, né? Que é muito comum de quem está dominando, de quem quer dominar, é comum generalizar. Como esses dias eu falei aos meus alunos que aqui no Brasil se generalizou a ideia de que todos os indígenas faziam antropofagia, né? Comia Comer gente, pessoas. né? No sentido culinário, né? E não é verdade. Grande parte dos indígenas não fazem isso. Eram poucas tribos, né? Os Tupinambás e os Tupis, se eu não me É o engano. Tupiniquim, não, né? Os Tupiniquins, e os Tupinambás. Então, essas generalizações, elas são muito características da imprensa ocidental. Então, você achar que todo mundo faz... Que a cidade como Gaza, que tem 2 milhões de habitantes, que está cercada hoje, todo mundo ali é do Hamas, é um grande absurdo, né? E já surgiu até uns termos pesados aí também com relação a Israel, de próprios israelenses, né? Que o que Israel vem fazendo é um campo de concentração em Gaza. Tá, tem até um termo aí que eu acho muito pesado, que é o nazismo judaico, né? Porque o judeu sofreu isso, né? Na Alemanha. Exato. E pagar barbaridade com barbaridade é um absurdo, né? Então, É, é. Irmão, como é que quando você resolveu que você queria ser professor de história, velho? cara, eu sempre, assim, no meu ensino médio, eu tinha uma capacidade muito boa de explicar às pessoas o assunto. Então, assim, por exemplo, química, né, que meus colegas tinham uma dificuldade muito grande, principalmente estequiometria, e aí eu explicava e eles conseguiam entender mais comigo Do que com o do que com o professor? professor. Ali eu passei a entender que eu era bom naquilo, né? E os seminários, eu sempre tirava boas notas, eu sempre era escolhido para falar pela turma. E outra coisa que me ajudou muito foi o movimento que a gente tinha, né? O Candeeiro Urbano, Candeeiro urbano, velho. que me ajudou muito na questão de falar em público, né? Porque era um movimento que a gente fazia uma peça de teatro para Nas falar de questão escolas, né? racial nas escolas, e aquilo ali me ajudou bastante, porque ali eu fui perdendo, fui Um- desinibindo, né? Então ali foi um, acho que foi um fator de para eu escolher de fato. Logicamente que você também conheceu o Vinícius, que foi professor nosso Nosso no professor pré-vestibular, Letrada, né? e acho que o Vinícius também foi uma figura que me Inspirou de certa forma. inspirou, porque eu olhava para ele em sala e eu dizia, pô, eu quero ser igual a esse cara, né? E tanto que na época que eu entrei no pré-vestibular, eu tinha dúvida se eu queria fazer direito ou história. História. E no contato com a gente, no contato com a nossa galera que a gente andava junto, com o Vinícius e tal, eu decidi fazer história. Não me arrependi, né? Minha mãe que ficava o tempo todo dizendo: meu filho vai ser advogado, sai dessa vida, essa vida não leva a nada, né? O Mas, professor sofre, viu? então assim, e foi gostando, né? Acho que no dia a dia, porque você sabe, a universidade não prepara a gente para a sala de aula. É verdade. A gente se prepara na sala de aula. Tem E jeito. hoje são 11 anos de sala de aula,
né? Eu lembro do primeiro dia que eu fui dar aula, mano, que eu entrei na sala assim, eu falei, meu Deus, e agora? É, E agora, irmão? é complicado. Então, assim, eu me tremia igual a vara verde, parceiro. Mas agora já tá mais Não, suave. mas a gente vai aprendendo. Hoje, com certeza, a gente é bem melhor do que naquela Ah, época, né? claro, você é A doido. gente aprende e a gente vai, daqui a 10 anos, a gente vai ser melhor do que a gente é hoje. A vida de professor é isso. E eu não Aprende sabia, dando eu não certo. sabia nem como dividir o quadro, velho. Primeiro dia de aula, É, rapaz, como dividir o quadro? Meu Deus do para céu. você ter noção de que a gente não é preparado Não é para dar preparado para sala aula, de né? aula, A gente é preparado para pesquisa, é preparado para né? pesquisa. E eu falo assim, rapaz, como dividir o quadro, velho? Meu Deus, como colocar as coisas no quadro de uma forma didática para que a galera possa Meu entender. medo também era controle de sala. Controle Tinha de um medo sala. terrível de controle de sala. Eu tinha um medo terrível da minha aula ser a galera lá jogando coisa um no outro e eu não conseguia controlar. Eu tinha um medo terrível disso. E quando eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula no Colégio Vinícius Viana, Lá em em Dias Dias Dávila. Dávila. Engraçado, que no colégio, e um dia ele falou pra mim, Vinícius, antes de morrer, que eu ia dar aula pra ele, e eu ia dar aula no lugar dele no Exatas. Lamentavelmente, teve toda a tragédia e tudo mais, porque eu sempre era um bom aluno nas aulas dele de história, porque eu sempre gostei de É, história. de curso de E história. eu comecei dando aula lá, no Vinícius Viana, e aula de geografia, né? E assim, geopolítica tudo bem, isso aqui é geopolítica, né? A É, questão da Palestina e tal, envolve história, envolve geografia, mas às vezes eu tinha que estudar para dar aula de geografia física, né? Solo, rocha, esse e parangolé aí. aí eu comecei e eu tinha muito medo disso, dessa questão do controle de sala, né? Você começar com Fundamental 2 que é sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, não é simples. Mas hoje não, hoje é tranquilo. Não é de boa, né? A questão territorial é um problema nesse conflito Sim, sim. na Palestina. Mas, do ponto de vista histórico, né? Quando começa, de fato, esse problema? Porque algumas pessoas Hum. tratam a partir do século XIX, Sim, final do né? século XIX. Negócio do sionismo e Sionismo, tal, não sei o sim, quê. sim, sim. Mas Mas tem uma questão já teve anterior, né? anterior, né? Lá da Terra Dos Prometida e tal, dos hebreus hebreus, e por aí vai. exato. Você considera o que, de fato, Ó, assim, é lógico que tem uma motivação aí da questão da Terra Prometida, porque os israelenses eles consideram que ali é direito deles pelos ancestrais, né? Como todo mundo sabe, os hebreus viviam ali e os hebreus foram perseguidos durante boa parte da história, né? Pelos mesopotâmicos, pelos egípcios, egípcios, né? O cativeiro hebraico lá com Nabucodonosor. E o último fato ali é a expulsão dos hebreus pelos romanos, sim, né? Pelo sim. Império Romano, Que é que eles se espalham que pelo é que mundo, se né? espalham pelo mundo, que é a diáspora, né? Que vão se espalhar pelo mundo. E são perseguidos, né? Durante séculos são perseguidos na Europa. E eu acho que o sionismo é um ponto inicial desse conflito, porque é um movimento político que prega a necessidade de um Estado para o povo israelense, né? Eu acho que ela é o início disso. E onde eles querem isso? A questão é essa. O local que eles querem é esse Estado, que é justamente onde seus ancestrais viveram. Então, e ali já era ocupado por árabes. 90% da população ali era árabe, Até porque, né? se eu não estou enganado, antes da Primeira Guerra Mundial, era território Dos do, turcos do otomanos. otomano, né? Isso. Que eram muçulmanos, né? Isso, Eram muçulmanos, muçulmanos. muçulmanos. 90% da região era Era muçulmana, muçulmano. 10% era cristã. Não existia judeu naquela região, né? Então, assim, você tem ali um contexto, e eu acho que a declaração de Balfour, em 1917, eu Sim. acho que é o start para o conflito. Porque ali sim é a pedra fundamental para a formação do Estado de Israel, na Palestina, Essa né? declaração de Belfort é quando a Inglaterra É quando a Inglaterra. abre E a mão. Inglaterra, na verdade, ela faz promessa para três povos naquela região, né? Era a maior potência do mundo na época, Podia fazer o que quisesse, né? fazia o que os Estados Unidos faz hoje, né? Então ela promete para Israel e para os árabes que se ajudassem eles a vencer os turcos otomanos, eles teriam um estado ali. Então essa promessa é feita pela Inglaterra e a declaração de Balfour é bancada pela Inglaterra. E ali é a pedra fundamental do Estado de Israel, que vem oficialmente em 1948, né, com a declaração da ONU. E pasmem, quem fez a primeira divisão do Estado de Israel e Palestina foi um brasileiro, né? Foi mesmo. Oswaldo Aranha. Foi Ele era mesmo. presidente da Assembleia Geral da ONU que criou o Estado de Israel.
Só que ele fez uma teia de aranha, uma divisão Louca. louca, um labirinto, que só aumentou o conflito. E ninguém respeitou a divisão, porque palestinos e israelenses passaram a desrespeitar a invasão. Mas eu colocaria eu como professor, acho que o start mesmo é a Declaração de Balfour em 1917. Né? E lógico que isso vai ser mais acirrado ainda quando se cria o Estado de Israel e não se cria o da Palestina. Eu acho que esses pontos vão só aumentando a bola de neve, né? Que a gente tem aí até hoje. Então, eu vi alguns jornais falando que tem hoje um proto-sionismo, né? Um conservadorismo extremo em Israel, ligado ao Sim, atual ministro, sim. primeiro-ministro, que é o Benjamin Netanyahu, né? Isso aí. Não. E eu fiquei até pensando assim, porque ele estava sofrendo algumas pressões, o Netanyahu, há Uhum. uns meses atrás, que ele queria reduzir o poder do judiciário, Sim, né? sim, sim, E sim. essa minha mente eu não sei, eu não vou usar um termo aqui meio doido, não, mas essa minha mente que não para, eu fiquei assim, será que Netanyahu não fustigou esses caras do Hamas, porque isso agora Fortalece a fortalece sua ele imagem. no Sim, país? sim, não duvido nada. Porque assim, a extrema-direita de Israel nunca quis acabar o conflito. Porque o conflito é eleitoreiro, né? Essa é uma questão. É igual quando eu digo aqui no Brasil que a grande maioria, não vou generalizar, porque toda generalização é burra, né? Mas a grande maioria dos nossos políticos não quer acabar com a miséria. Porque a miséria é eleitoreira. A mesma coisa a extrema-direita de Israel não quer acabar com o conflito porque ele é eleitoreiro. E ele passa uma crise, e o que é que vem depois dessa crise? Um conflito que ele se fortalece. Quem é a figura que se fortalece com tudo isso em Israel? Porque existe uma animosidade entre as populações. Claro que existe, isso é histórico. Então, ele se coloca como salvador, como herói, como o cara que pode proteger Israel dos palestinos. Né? É a carta coin de Getúlio, né? Sou Getúlio, eu né? que defendo vocês do comunismo. O É, comunismo aqui sempre foi usado para eleger. Lá, o conflito de Palestina e Israel sempre foi usado para eleger. Então, existe uma ala conservadora de Israel que não quer acabar com o conflito porque ele é benéfico para algumas figuras. algumas pessoas se Se beneficiam, né? beneficiam, com certeza. Você é natural de Camaçari, né? Não, eu sou de Mairi. Vem pra aqui quanto tempo, mano? Eu vim para aqui em 2008, tem 15 anos. 15 O que anos. te leva pra essa cidade, irmão? Cara, eu tinha família aqui, eu tinha tios aqui que já tinham mais de 20 anos morando aqui, né? Que são meus tios que moram na Concêntrica, na Bomba. Eu sempre tive família que veio pra cá muito cedo. Criança para as praias aqui de Camaçari, né? As férias da gente era aqui, né? Porque maioria cidade pequena, a gente férias de escola, vamos para Jauá, para Jacuípe, esperava isso por isso o ano todo, né? Inclusive isso era motivo de estudar para poder passar, para poder viajar, né? Porque minha mãe dizia, se não passar, não viaja. Então era um estímulo, Camaçari era um estímulo para eu estudar, para poder sair de férias. E assim, eu morei primeiro em Feira, quando eu saí de Mairi, eu me formei no ensino médio, terminei o ensino médio em 2005, e aí fui para Feira, né, em 2006, janeiro de 2006 eu fui embora para Feira. Só que, como eu fazia um curso de eletrotécnica, fiz um curso de eletrotécnica, sou formado em eletrotécnica, não exerço, mas já exerci lá no Quando eu conheci passado. você tinha É, esse eu curso tinha. já. Eu tinha lá do CETEB. E como a gente sabe, Feira não é uma cidade tão industrial como Camaçari. E aí, nesse término do curso, veio a possibilidade, minha tia disse, venha botar uns currículos aqui e tal. Já tava um tempo já parado. E aí eu vim. E nesse vim, tô aqui até hoje. Já criei raízes, né? Guilherme é camaçariense, Teu filho, né? né? Você também é camaçariense, né? Apesar, com certeza me Você considero, sou um cidadão, ajuda essa sou. cidade demais, já ajudou E muita gente, continua assim, ajudando. Guilherme nasceu em Dias d'Ávila, só nasceu, né? Nasceu e veio pra cá. Mas já criei raízes, né? Então hoje eu não me vejo fora de Camaçari, porque foi aqui que eu me construí como professor, como profissional, né? Os Como meus pai, né, velho? amigos, como pai, né? As minhas amizades hoje já são, tenho você, tenho o Emerson, tenho tantos e tantos Várias aí que são pessoas. irmãos na minha vida, né? O Exatas que eu tenho uma relação muito íntima, porque eu fui aluno, hoje eu sou professor, Isso é massa, né, velho? né? Então, assim, são coisas que não me vejo hoje. Deus é quem sabe todas as coisas, mas eu não me vejo longe de Camaçari, até porque, como você sabe, eu tenho um intuito de melhorar a sociedade de Camaçari,
né? Acho que todo professor tem essa vontade, né? Todo Tem esse professor é sonho, né? meio É utópico, meio né? utópico. De Principalmente de mudar, história, de história, de humanas, desse arrepio na cabeça, né? Ter sempre de esse sonho. mudar a nossa sociedade como um todo, né? Eu acho que ajudar os meninos a adentrar a universidade, tendo parcela nisso, eu acho que eu me sinto muito satisfeito. É o que eu digo sempre a eles, que o maior pagamento da gente é ver vocês adentrando a universidade. E o Exatas tem feito esse papel há muito tempo com a gente, É com a né? gente, é Fez com a verdade. gente e Fez com a continua gente. fazendo, né? Você falou aqui de um, sei lá, de um holocausto judaico, né? Sim. Que os judeus, na verdade, estavam promovendo contra os Na palestinos. verdade, são É um termo, né? alguns autores propriamente israelenses que falam um pouco sobre Utilizam isso, isso, né? para que Israel não se iguale ao que foi feito com ele, né? Esse, esse, essa prática de Israel consiste no quê? Porque as pessoas querem uma coisa a gente tentar desmiuçar, né? Uhum. O que é que Israel promove Motivação. naquela região? O que é que ela faz naquela região que faz com que autores israelenses acabem achando que Israel está sendo um pouco nazista com os É palestinos? o termo que eu achei pesado, né? Nazismo judaico é É, pesadíssimo, pelo contexto histórico de tudo que aconteceu. Tem uma frase de Paulo Freire, né? Que ele fala que quando a educação não é libertadora, o oprimido quer ser opressor, né? Eu acho que isso se encaixa um pouquinho, porque assim, o que Israel faz hoje, não comparando, lógico, que o Holocausto foi algo extremamente pesado. Não que seja, eu acho que para mim não é a maior monstruosidade do mundo, para mim a maior monstruosidade do mundo é a escravidão, né? do Porque a século gente moderno. a escravidão moderna, né? Que você tira o negro da África do seu seio familiar e arrasta ele para um território que ele não conhece. Para mim, essa é a maior monstruosidade do mundo. Não estou diminuindo, lógico, o holocausto que aconteceu com os judeus, É uma porque coisa muito também é algo grave. muito pesado. Mas em comparação de tempo e de efeito, a escravidão africana ela é muito mais pesada, porque ela durou séculos, né? O nazismo, felizmente, não durou muito. Então, por mais que tenha sido muito pesado, a escravidão ela é bem pior porque ela trouxe ainda maiores consequências que a gente vive até É hoje, verdade. né? O Brasil, eu digo sempre às pessoas que o Brasil é do jeito que é hoje por conta da sua colonização. Quando a gente vive um alto índice de violência, que a gente acha que deve combater só com polícia na rua, isso não é verdade. Quando a gente chega, por exemplo, o Brasil esses dias, se eu não me engano, o Brasil é o líder em desigualdade social no mundo. Quando o país é líder em desigualdade social no mundo, a violência não vai parar. Não tem como. Não tem como. Ou você promove uma política que diminua essa desigualdade para você ter êxito no combate à criminalidade, ou você não vai ter êxito nenhum. Você vai enxugar gelo. Você vai matar 200, amanhã vai amanhecer 400. Porque um país desigual promove criminalidade. É só você pegar os níveis de países mais desiguais do mundo, são os países mais violentos. México, Colômbia, Equador, né? E onde o crime organizado cresceu muito por conta da falha do Estado em promover uma melhor igualdade social. Então, assim, essa é uma questão. E, assim, o que Israel faz em termos de apartheid, porque lá existe um apartheid, é praticamente você se igualar ao que os outros fizeram com você. Acho que não comparando, porque o Holocausto é muito pesado. Mas, assim, o que hoje está se fazendo em Gaza é combater barbárie, porque o que o Hamas fez é barbárie com barbárie, né? Então esse é o ponto. E muita gente até interpretou errado algumas postagens que eu coloquei, como se eu estivesse defendendo o Hamas. Em momento nenhum eu vou defender atentado terrorista ou morte de inocente. A grande questão é a resposta de Israel é desproporcional, porque ele está se igualando a um grupo denominado terrorista. Tá? Eu ia perguntar isso a você, como é que as pessoas é, reagiram às suas postagens? Porque geralmente as pessoas É o time de futebol, né? não quer Virou. refletir sobre nada, né? Sim, sim, Então sim. as pessoas não refletem sobre nada, as pessoas simplesmente ela pegam a informação e aquela informação torna-se verdade para ela. Principalmente se essa informação vier de um meio de comunicação poderoso Poderoso. ou de alguém que tem algum tipo de representação na sociedade. Uhum. Então a pessoa não reflete isso e acha que aquilo é verdade absoluta, porque eu vi várias pessoas importantes do país já levantar a bandeira de Israel, Israel. mas não fazer a ponderação sobre as questões que está por trás desse processo. Na verdade, eu particularmente não tenho um lado. O meu lado seria acabar o conflito.
Porque quando a gente tem empatia, a gente se coloca no lugar de quem está passando por um conflito como esse. A gente está aqui agora, se a gente estivesse em Gaza agora, por exemplo, a gente estaria esperando a qualquer momento cair um míssil aqui. É verdade. Então, assim, quando você se coloca no lugar, eu estava até conversando com um amigo ontem, na hemodiálise, falando sobre isso, né? Que estava até passando um caso lá do Afeganistão, que teve um terremoto muito pesado, matou muita gente. E eu falando, quanto a gente tem coisas boas e que a gente reclama muito, mas o quanto a população de Gaza, por exemplo, nesse momento, todo mundo tá, a qualquer momento pode cair um míssil na sua cabeça. Então, assim, o primeiro ponto é que eu não tô torcendo pra ninguém. Até porque numa guerra não se torce pra ninguém, se torce pra que ela acabe. Essa é a grande Né? questão, né? E assim, a gente tá tão polarizado. Pra alguém parece um jogo de futebol, né? É Vasco e Flamengo, não é isso, né? Bahia e Vitória, não é. É um conflito que tá morrendo gente. Gente inocente. Quem tá na Palestina não pediu pro Hamas matar ninguém em Israel. Quem tá em Israel não pediu para Israel matar ninguém em Gaza e nada disso, né? Então, assim, uma coisa bem característica. Eu acho que nenhuma das duas populações está esperando que alguém levante a mão e diga o erro foi meu. Ninguém tá querendo saber disso. O povo só quer viver, né? Ninguém quer saber se o culpado foi Israel, se o culpado é Palestina. O povo quer viver. E eu acho que essa polarização que a gente vive no Brasil, ela é péssima pra gente, né? Quando a gente polarizou uma vacina, a gente conseguiu fazer algo assim surreal. A ciência foi polarizada, né? E a gente consegue polarizar, por exemplo, um conflito pesadíssimo para os dois lados. E assim, se a gente for achar, a gente vai achar defensor dos dois lados, né? A gente vai achar motivos dos dois lados. Mas eu acho que a maior torcida é para que o conflito acabe, porque não é um conflito que começou sábado, é um conflito que começou basicamente no final do século XIX, É mais de 200 né? anos, né, bicho? Então, assim, a gente precisa torcer para que acabe logo. Você tem dimensão assim, de qual é a situação dessa população de mais de 2 milhões que vive em Gaza? Quais as condições sociais, econômicas dessa galera, de emprego, de educação, de saúde, porque você falou que eles vivem um cerco, né? Hoje é um Promovido cerco, né? por Israel. Inclusive, o Brasil está tentando retirar os brasileiros que estão lá, né? E não estão Em conseguindo, Gaza, né? exato. Tá Eu, pedindo ajuda agora do Egito, né, para que possa mediar isso. Até porque os árabes, eles sempre tiveram uma relação muito difícil com Israel, né? Porque já tiveram Israel é o único país não árabe não árabe em uma ilha de naquela árabe. região, em a ilha de árabes, Todo então. mundo é árabe e ele é o único que não é árabe daquela região E ali. Israel é muito forte militarmente. A questão que ele domina ali por conta da questão militar. Porque quando a Liga Árabe se une a primeira vez em 1936, né, se une para retirar Israel do território palestino e eles são Eles não massacrados. conseguem, é Tanto que verdade. os palestinos consideram esse episódio como um massacre. Eles chamam de o massacre, né? Então, assim, e depois teve vários acordos de paz, né, com Arafat, com o Egito, com os Estados Unidos pelo meio, mas sempre foi uma tensão muito grande. E lógico, se você está numa zona de conflito, economicamente você não consegue se desenvolver, né? E Gaza hoje vive sem água, sem gás, sem luz, sem eletricidade, com pessoas feridas. Então, hoje, o que Israel vem fazendo com Gaza é praticamente, muitos dizem, que é um campo de concentração. Então, eu acho que o mais rápido. A opinião internacional tem que ser contra isso, porque não justifica. O atentado terrorista lá do Hamas não justifica o que estão fazendo em Gaza, porque nem todo mundo que está ali é do Hamas, né? E algumas pessoas até falaram comigo, mas não tem que revidar. Eu falei, sim, mas você tem que procurar o Hamas. Você não pode generalizar e achar que toda a população da Palestina é o Hamas. Tanto que a gente falou aqui no início que não é nenhum grupo que eles reconhecem como grupo de resistência. O grupo que eles reconhecem é o Hezbollah, né? É, você viveu uma experiência pessoal assim difícil, né? Uhum. Eu sempre disse a você que você é um cara que, para mim, assim, é uma inspiração gigantesca, né? Porque atravessar o caminho, o rio que você atravessou, né? E continuar firme, forte, acreditando, apostando e sonhando em construir, Sim, ajudar a sim, construir sim. um mundo diferente, uma cidade melhor, é coisa que poucas pessoas conseguiriam, Uhum. né? Como esse episódio lhe ajudou a olhar assim a vida, o mundo, as coisas? Você O que fala, mudou em você você fala do do processo da hemodiálise do rim e tal? é,
Assim, no início é muito Você difícil. era jovem, né, cara? Você era jovem, tava feliz, era a época que a gente tava comendo água retada, Sim. subindo, Sim, descendo, foi o muito quê? samba, né? 2014. Sim, forte, Forte, trabalhando. namorando pra caralho, então assim. Mas é um baque porque, assim, primeiro que a gente é muito mal informado do que é hemodiálise, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Eu mesmo tinha uma visão de hemodiálise totalmente diferente da que eu tenho hoje. Eu tinha uma visão de hemodiálise como algo, como tipo quimioterapia que você faz e aí você fica muito debilitado. Lógico, no início é muito difícil. O início, acho que você lembra, eu fiquei muito debilitado, fiquei Sim, é muito mal. O verdade. início é complicado porque você não conhece a doença. Então você vai se adaptando a ela. Então no início era muito complicado, muito difícil. Mas eu tinha, e a visão psicológica também é muito difícil, porque você acha que você ali é o fim, ali acabou e ali é questão de tempo para você, que grande parte da sociedade ainda pensa do paciente renal crônico, né, que é a pessoa debilitada. Muitas vezes quando eu falo a pessoa que eu faço, a pessoa não acredita, né? Engraçado que esse dia eu tava na academia, Com esse malha, você já tá na praia correndo, né? esse dia eu tava na academia, né? E aí eu disse assim pro instrutor, né, ele perguntou, hoje vai pra clínica? Porque ele sabe que eu faço hemodiálise. Aí eu falei, vou, hoje é dia, hoje tem que ir. Aí ele falou, sextou, vamos tomar um. Eu falei, não, hoje é dia de limpar o sangue. Não, hoje é dia de ir pra clínica. E aí tinha uma menina observando a conversa e ela pensou que eu era enfermeiro lá da clínica. Ela disse assim, você trabalha lá há quanto tempo? Eu disse, eu não trabalho lá, eu faço hemodiálise. Ela, é mesmo, você faz hemodiálise? Eu falei, faço. Não parece. Porque quando eu já tenho o quê? Eu tenho 7 anos 7 anos. que faço o processo, né? Então hoje eu já conheço os limites, já conheço o meu corpo, já conheço até onde eu posso ir. Então hoje, particularmente, eu tenho uma vida relativamente normal, né? Mas o início é muito complicado. E o diagnóstico é muito difícil, porque você não entende direito o que é que vai acontecer dali para frente. Mas hoje eu digo a você, estou esperando, estou na fila, na fila de transplante, né, ansioso para receber um rim, mas nas mãos de Deus. Acho que a questão da espiritualidade também me ajudou muito, questão da religião, que eu sou messiânico, espiritualista, então isso também me fez entender muita coisa, né? E eu te digo que acho que hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era antes do problema. Porque eu passei a entender certas coisas e a ser menos fútil, porque você dá valor a algumas coisas que, quando você tá nesse problema, você vê que não, pô, Não não é faz isso que vale sentido, a né, velho? pena, não é isso que vale a pena. E meu filho foi muito importante nesse processo, né? Acho que Guilherme, eu digo sempre que ele salvou minha vida, porque recentemente também eu perdi minha mãe, né? Há 2 anos atrás, que também era um suporte para mim, e Guilherme foi quem me segurou, porque foi muito difícil, né? Eu acho que hoje, a lógica, a profissão também, porque eu amo dar aula, a sala de aula para mim é uma terapia, né? E o meu filho, acho que são quem mais seguram minha onda, né? O trabalho e os amigos também, e logicamente meu filho também. Gui nasceu tem Gui nasceu em meio a esse em processo, meio a esse né? processo, né? Eu lembro que Gui você nasceu em falou comigo, 2016. eu dizia a você, pô, irmão, aí vai ser o seu fôlego de esperança, né? Ninguém Foi. vai te dar força Eu pra fui, lutar eu e fui tal. diagnosticado em 2015 com o problema. Em junho de 2015 eu fui diagnosticado. Ele nasceu em setembro de 2016. Mesmo assim, você assim meteu o menino, É. velho. Pra ver que o problema é no rim, né? Todo problema. O problema, Mesmo assim, o problema você é no não rim. assim, contou conversa. E meses depois, Foi pouco tempo, janeiro, meses depois. meses depois, né, velho? Você Guilherme apareceu aqui. meteu o menino. Meu velho Gui tá grande, tá bonito. 7 anos, fez 7 anos ontem, né? Fez ontem, né? Tá Hoje, bonitão. vai pro Dia das Crianças, fez Tá aniversário bonitão o ontem. Gui, tá um rapaz Tá. muito Cada bonito. dia mais Você colocou a foto dele no inteligente. Instagram, olha aqui como tá grande, mostrei a Jamile. Tá enorme. Olha a Jamile, olha aqui como tá grande, velho. Outro Inteligente. dia que Gui nasceu, velho, Passa bonito que rápido. só. Muito Passa rápido. rápido, né, velho? Muito. Muita gente diz assim, aproveite porque passa rápido e realmente passa muito rápido, Demais, velho. Maria né? tá com 3 anos, velho. E pra você ver, 3 anos. Eu né? falo, minha filha, cadê aquela menina de 2 anos, velho? 1 ano. Às vezes eu vejo fotos de Guilherme com 2 anos, 1 ano, já tá enorme, né? Mas foi isso que fez segurar a onda. E aí, esse processo do conflito, Beto, Hum, eu vejo muita gente falar que a alternativa seria o reconhecimento ou a criação do Estado da palestino. Palestina.
Que o que se tem, na verdade, é o reconhecimento da chamada Autoridade Sim, Palestina, sim, que era sim, sim. antes a Yasser Arafat, Sim, que era com a OLP, né? né, Organização de Libertação da Palestina. da Foi reconhecido, Palestina, inclusive, por Israel, por Israel, né? O Hamas nunca foi reconhecido, né? O e, Hamas sempre foi tido como grupo terrorista e por agora Israel. por Israel. E agora, eu não sei quem é a Autoridade Palestina nesse momento, eu não sei. Porque a Yasser Arafat, acho que ele foi o cara que mais conseguiu dar Sim, visibilidade a a essa luta questão palestina. palestina, E né? foi quem mais conseguiu, de certa forma, ainda, de certa forma, uma comunicação com Israel, mediada muito por os Estados Unidos, pelo Egito também foi Também eu muito lembro que ela importante. conseguiu assinar um acordo Acordo no governo de Bill de Clinton, né? Oslo, em Oslo, 93, isso, o acordo de né? Oslo. Foi um acordo em que, inclusive, Israel reconhece a OLP como uma entidade que responderia pela Palestina, né? Então, assim, a gente tem hoje aí um conflito enraizado e eu não sei nem se... Eu acho que a questão do Estado da Palestina ela é urgente. E qual é o problema? Por que não se cria esse Estado, velho? O que é que está emperrando para a criação desse Estado? Eu não sei, porque, assim, eu acho que são interesses internacionais, né? Porque, assim, eu acho que é urgente há muito tempo a criação do Estado palestino. Não é só você reconhecer a autoridade, você tem que reconhecer o território, né? E eu acho que a ONU peca nisso, porque a ONU seria essa mediadora, né? Mas eu acho que a ONU peca nisso porque a ONU ela tá um pouco subordinada aos Estados Unidos também, né? E os Estados Unidos nesse conflito ele tem lado, né? É Que claro, é Israel. claro. Mas eu acho que a força internacional agora tem que ser para acabar com o conflito, né? Eu acho que chegou num ápice que não dá mais, já é um século de conflito, né? É um século de diferenças muito grandes. É o princípio da exclusão na física, né? É, Que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E dois corpos tão distintos como judeus e e árabes, árabes. eu acho que fica mais complicado ainda, né? Porque tem uma questão religiosa que também pesa, mas principalmente questão territorial. Eu li um artigo na Boitempo essa semana falando sobre isso, e falando, era um trabalho de uma professora, e ela dizia como os livros didáticos em Israel traz os palestinos. Então eles promovem desde da infância o O ódio dos sentido. Israel, o E o ódio, sentido de superioridade, né? né, de superioridade e o ódio sobre os palestinos. Então, Exato. quer dizer, e aí ele cria todo um país, toda uma sociedade Que não acaba. odiando. E não acaba. Então não acaba, né, Esse velho? mundo, esse ódio não acaba, né? Então, eu não sei como é que. Porque provavelmente do outro lado é do mesmo jeito, né? Com certeza os palestinos também criam esse ódio nas suas crianças. Então isso vem enraizado de geração a geração, porque o que mantém as ideias e as ideologias são as novas gerações. E se as novas gerações estão desde de pequena aprendendo a odiar e que ela tem um inimigo, é muito difícil até de criar um estado tão próximo, né? Porque gera um conflito. Então, assim, eu acho que, mas tem cabeças pensantes para fazer isso, né? Eu acho que o mundo tem muita gente boa para pensar numa solução. O grande problema é que os interesses muitas vezes falam mais alto do que o interesse pela paz, né? Os interesses econômicos, eles falam sempre mais alto do que a paz. O estopim sempre das guerras é terra, é poder, né? Como o próprio Marx dizia que esse materialismo ele é sempre histórico, né? Porque sempre existiu busca por lucro. Não foi o capitalismo que implementou a busca pelo lucro. Ele Gente, só potencializou, mas sempre existiu essas lutas intermináveis por conta de ganância, né? Então, eu torço para que surja uma solução que diminua ou acabe com esses conflitos, porque eu acho que é o que os palestinos e os israelenses querem de verdade, é o fim do conflito. quem é a principal liderança do Hamas? Eu não encontrei lugar nenhum que é Eu essa também não. O Hamas na verdade, ele surge em 87, né? E ele surge até contra Arafat, contra porque Yasser ele Arafat. não concordava com a LP. Então ele era um grupo que surgiu ali Era contra é tudo, radical, na verdade. radical. Ele surgiu contra tudo e contra todos. Contra o Hezbollah, contra o LP, contra Arafat, contra Israel, né? E Israel teve momentos até de Israel fortalecer o Hamas para enfraquecer Arafat, né? O inimigo de hoje já foi o amigo de antes, como os Estados Unidos treinou Osama Bin Bin Laden, Laden, né? né? Armou Saddam Hussein na guerra lá do Kuwait. Então, Os Estados Unidos foi quem também treinou e armou
uma boa parte dos soldados do Estado Islâmico, Exato. que era para derrubar o governo do Egito, E esses naquela chamada Primavera Exato, Árabe. Primavera Árabe, exatamente. Então, a gente tem as criações, e essa criação, a hora se volta contra você, né? E eu acho que um pouco da história também, existe um momento em que Israel meio que incentivou o Hamas para justamente se voltar contra Enfraquecer. Arafat, para enfraquecer a principal liderança que tinha surgido lá na década de 80, que era Arafat. E depois de 2005, com a morte de Arafat, o Hamas ganha muita projeção política dentro da Palestina. Inclusive, tem a autoridade palestina, mas quem administra politicamente é o Hamas, né? Hamas, exatamente. É igual a Al-Qaeda no No Afeganistão, Afeganistão. né? Então são grupos tidos como terroristas, mas que têm força política, né? O que aconteceu, o que chegou próximo de acontecer na Colômbia também com a própria as Farc, As né? Farc. As Farc ela negociava com o Com governo, o governo negociar com as né? Farc, né? Então, o meu medo do, do, da- do crime organizado aqui é esse, né? Porque a gente tá chegando, a gente não tá longe desse limite, Eu também fui né? preocupado com isso. Porque essa descentralização do tráfico de drogas, que a gente é vítima aqui em Camaçari e na região metropolitana, é muita força que esses caras têm, muita organização. E já tem estudos que mostram que, tipo assim, São Paulo há vários anos vem sendo um dos estados mais seguros do Brasil, né? Sim, E aí tem estudos que dizem que, na verdade, o que houve é um acordo um do governo do acordo. estado, que o governo do estado nega, Nega, né? claro, porque para ele não pega bem Mas que diz que é um acordo que o governo do estado faz com o com primeiro o comando da PCC, capital, né? Que é porque o quem PCC é comanda. muito forte, né? O PCC tá na fronteira do Paraguai, tá mandando na fronteira do Paraguai, né? O tráfico nas regiões fronteiriças com o Paraguai já é dominado pelo PCC, e o PCC está ampliando seus negócios. É empresa de ônibus, é lavagem de dinheiro, é muito Diversificando, né? dinheiro, Diversificando. diversificando. Tá mandando gente para cá, quem tá muitas vezes organizando o tráfico aqui também são eles lá de cima. Então, assim, é algo muito pesado. Agora, Beto, como é que essa questão religiosa é, ajuda a alimentar esse conflito, irmão? É, eu acho que alimenta e alimenta muito, né? Porque o extremismo, né? Como a gente estava falando aqui antes de entrar no ar, que quando a gente está no extremo, a gente meio que. Não é um processo racional. O extremo não é racional, né? O extremismo não é racional, né? Que é o que Aristóteles fala, que a felicidade e a virtude está na justa medida, que é onde está o processo racional, onde você pensa, né? Porque Aristóteles diz que a causa final de todo indivíduo é a felicidade, que a gente faz tudo pela Buscando a felicidade. felicidade. Só que essa busca não pode ser de qualquer maneira. Essa busca tem que ter uma virtude. Essa virtude está no meio termo. E eu acho que o extremismo religioso não é meio termo, não é justa medida, né? Porque a religião na justa medida, ela é, como é que eu posso dizer? Ela agrega, mesmo religiões diferentes. E quando você está no extremismo, você não tem agregar, não tem agregar. Aquela região parece ser uma região que é sagrada para todo mundo, Sim, né? exato, que é o Jerusalém, a cidade sagrada para judeus, para cristãos e para Muçulmanos. muçulmanos. Então e conflitos religiosos, né? O que você não consegue entender é o termo Guerra Santa, né? E que já existiu. E outra coisa que está surgindo aí agora também que eu não consigo compreender é o Deus de Israel. O Deus de Israel ninguém vence. Eu vi muita gente colocar isso Vi colocar isso no meu Deus na de rede Israel. social. O Deus de Israel. Eu acho que Deus é Deus de todo mundo, né? Pelo menos eu conheço O Deus de o todo Deus que eu mundo. conheço é o Deus de todo mundo, é o Deus de Israel, é o Deus da Palestina, é o Deus de todo mundo, né? Então, assim, eu acho que o extremismo atrapalha muito, porque o extremismo está longe do processo racional. Porque num processo racional você não faz guerra, né? Quem ganha com a guerra? Lógico, sempre tem alguém que ganha, Ganha, né? ganha. A indústria da guerra, ela sempre gera lucro, mas eu acho que a grande maioria sai perdendo, né? Porque alguém vai ganhar. Os Estados Unidos é a grande prova de quem ganhou em guerra, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial só fortaleceram os Estados Unidos, mas muita gente pagou o preço por isso, né? Então, eu acho que o extremismo religioso ele não ajuda e infelizmente a gente tem de ambas as partes extremismo religioso, né? A gente vive uma intolerância muito grande no mundo e o conservadorismo e a intolerância no mundo está crescendo, né? A Itália hoje, ela tem um governo hoje muito próximo do fascismo, né?
muito alinhado, não digo próximo, mas muito alinhado Com com as ideias ideias fascistas, fascistas, é isso mesmo. né? Inclusive na educação, a Itália tinha uma das melhores educações do mundo e isso estão sendo feitas reformas na Itália que estão prejudicando uma visão mais laica Então essas questões estão voltando, vira e mexe eles voltam, né? É um ciclo, né? A história não passa e vai embora, ela continua Sondando, sondando. assombrando. A gente passou por isso, né? A América está passando por isso novamente, um movimento conservador extremo, né? Então, acho que isso não contribui, né, para o conflito. Não contribui, não. Piora a situação do conflito, a questão religiosa. A força que Israel usa é uma força desproporcional? Acho que sim, sempre. Até com relação à Liga Árabe, na época foi um susto o poder militar que Israel tinha, né? E eu acho que continua tendo porque tem muito apoio também dos Estados Unidos, né? E acho que essa força é desproporcional, né? E existe esse sentimento de superioridade, esse sentimento de esmagar, é um sentimento de ódio que eu não sei se é revanchismo com relação ao que aconteceu com eles, que talvez foi muito mal trabalhado, porque a gente sabe também que muitos movimentos extremos surgiram porque alguém aproveitou de um momento difícil para Alimentou. alimentar. Hitler foi isso, né? Hitler alimentou uma Alemanha que estava totalmente acabada pela Primeira Guerra Mundial e ele conseguiu alimentar, era um cara muito bom de oratória, muito bom de persuasão, de convencimento, né? É um sofista, né? O sofista é o cara que é bom de Boa fala. oratória e de convencimento, né? Eram os professores de oratória que Sócrates odiava. Mas esses caras são muito bons nisso, né? E alimentam essa ideia de que a gente é melhor, de que a gente tem que superar esses caras. O próprio judeu sofreu isso na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler conseguia convencer as pessoas a entregar o seu próprio vizinho, que era judeu. Então, isso é muito perigoso, principalmente quando a gente tem uma massa de manobra e que é muito bem trabalhada essa oratória, isso é muito perigoso, porque a gente pode defender coisas que no futuro a gente vai se arrepender de ter defendido. E agora que com a rede social, né, que a voz de alguém chega muito mais fácil nas pessoas, né? Muito, muito. É, E o é, filtro que a gente tem dessa rede social é muito quase nenhum, falho, né? Quase nenhum. né? Eu lembro, eu vi Faustão falar esses dias e eu achei fantástica a fala dele, que ele disse: a internet deu voz a um monte de imbecis, Exatamente. né? O Faustão usou justamente essa fala para É poder, verdade, para falar verdade, dessa força da internet, né? verdade. E o Exatas, mano? A Exatas está aí, aprovando muita gente. Estamos aí na reta final, né? Enem agora Dia, chegando, né? dia 5, já tem o primeiro dia de provas, né? Que é o de humanas. Vai ter aulão esse ano? Eu não sei, a gente teve a ideia e a gente tava fazendo. A gente fez um café da manhã no Horto, Eu vi vocês né? Um brincando café lá pro outro lado, filosófico lá com legal. os meninos, e a ideia fosse que a gente fizesse outros com outros professores ao longo do até chegar a semana, Enem. né? E a gente está conversando domingo, a gente tem uma aula de Passeio, né? campo, passeio aí pro Pelourinho, né? Mas ainda não me Edson, né? Vou falar nisso, um abraço para ele. Não foi ainda disse se vai ter realmente, acho que provavelmente sim, né? Agora em outubro a gente deva ter, pelo menos no final de semana, um aulão. Mas o Exatas está aí. Eu acho que tem aprovado muito. A gente passou por uma dificuldade muito grande com a pandemia, né? Que foi um ano muito difícil para todo mundo, não foi só para o Exatas, acho que para todo mundo foi muito difícil, mas a gente conseguiu, graças a Deus, passar por essa turbulência e tá voltando a ser o que era e aprovando bastante. Você continua ainda otimista na sala de aula? Ah, eu tô. Ou a sala de aula ainda é uma coisa que tem lhe frustrado? Porque Cara, eu tô conversando com muitos professores, muitos professores amigos frustrados, né? jovens, professor jovem como a gente, assim, Sim, sim, o cara sim. já tá frustrado, velho, já não quer mais na sala de aula e tal. É difícil, porque o Brasil realmente não nos valoriza, né? E assim, a gente vive essa polarização também. É só para lhe ajudar, Sim. eu vi um vídeo anteontem de Hum, um jornal mostrando um aluno, não sei se a Emerson viu isso também, um aluno, a professora no quadro, escrevendo, e um colega filmando o outro com a pistola na mão. Ele tirava a pistola da mão assim, ó, um difícil. aluno da noite, acho que aqui em Catu, se eu não me engano. Uhum. Tirava a pistola da mão, mostrava assim no vídeo. Quando a professora no quadro virava, ele guardava a pistola Guardava. de novo. Então, uma pistola na mão É aponta com letra, complicado, velho. porque assim, a gente também colocou nesse extremismo, a gente colocou a ideia de que o professor é doutrinador.
de que o professor ensina sexualidade na sala, de que o professor ensina o menino a ser comunista. Principalmente a gente que é da área de humanas, a gente ouve muito isso, né? Parece que a gente entra na sala com a boina de Che Guevara, né, com a bandeira de Cuba e dizendo para todo mundo ser comunista. Na cabeça de algumas pessoas, a gente entra na sala assim. E para eles a gente dá aula o ano todo só de comunismo, né? É o único assunto que a gente trabalha. E isso é complicado, porque nessa polarização deram muita força aos alunos para confrontar os Ah, professores. demais, isso é doido, velho. E aí é complicado, cara, porque na época da gente a gente respeitava o professor. Os pais respeitavam o professor. Eu lembro que quando eu dizia à minha mãe que não era aquilo que a professora estava dizendo, ela dizia: "Você quer dizer que sua professora é mentirosa?" Então ela se voltava para mim. Hoje o pai do aluno se volta contra o professor Diz e o, a favor do diz o filho, professor é mentiroso. né? Então, assim, isso é muito complicado, cara. Isso frustra realmente. Eu particularmente, eu sou um eterno otimista. Eu sou meio um pouco de. Eu sou um pouco estoico, né? O É, estoicismo me ensinou algumas estoicismo. coisas de aceitar as coisas como elas são, de que 50% do que acontece, eu acho que até mais, mas 50% do que acontece na nossa vida não é. A gente não tem o que fazer, é o acaso. Acontece, Acontece, vai acontece. acontecer com a gente querendo ou não. Então você aprende um pouco a levar as coisas mais suavemente. Mas eu sou um eterno otimista, cara. Eu acho que a única forma de mudar esse país aqui é através da educação. Porque não teve um país no mundo que se desenvolveu sem desenvolver educação. É verdade. O Japão é o que é, porque quando pegou lá depois da guerra acabado, botou seus alunos para estudar fora do país para trazer depois mão de obra qualificada. E o Japão se tornou É a um segunda, terceira, né? monstro, Agora a terceira que a China subiu, exato, né? Então a terceira um potência monstro econômica. na questão econômica. E assim, é bem diferente da China, porque o Japão é um país bem menor Pequeno e, demais. e o Japão, ele importa muito, porque naturalmente ele não é um país tão agraciado como o Brasil, por exemplo, Tem muitas terras, né? lugar de plantar e tal. Então, como é que um país que importa tanto consegue ser a terceira potência do mundo? Porque exporta tecnologia. Por que a gente não chega ao nível do Japão? Porque a gente não investe em ciência e Tecnologia. tecnologia e pesquisa. Investe pesquisa. Eles investiram nisso. Então, o que é que eles Outro exportam? grande exemplo agora é a Coreia do Sul, né? Exato. Eles exportam o que é mais caro no mundo, que é tecnologia. A gente exporta comida, é importante, mas não chega ao nível de tecnologia. E a gente tem cabeças pensantes aqui muito boas para colocar esse país para frente. Mas fica difícil, porque ano retrasado, ano passado, o governo tirou 92% do orçamento de ciência e tecnologia. Um país sem ciência e tecnologia, sem pesquisa, não vai para frente. O mundo prova isso. Se a gente continuar sendo somente agrário, a gente vai continuar sendo eterna colônia, dependendo de outras questões, principalmente tecnologia, que é muito caro. Você acha que tem uma solução a curto prazo para o problema para a guerra da Ucrânia, Da ou Ucrânia? da Ucrânia não, para a Da guerra Ucrânia também é Palestina. outro Também tem assunto, outra, né? né? Tanta guerra, né? Tanta guerra, A tanto. Palestina e Israel, Cara, né? Eu não gosto de falar guerra Palestina-Israel, porque não é uma guerra dos palestinos contra os israelenses. Né? É um conflito do Hamas contra Israel. contra Israel. Você acha que tem uma saída em curto prazo, ou você acha que isso aí vai se estender por mais alguns anos aí, velho? Alguns meses? Cara, já teve tanta perspectiva no meio disso tudo, né? Já teve aperto de mão entre Israel e Arafat, que todo mundo achou que agora Agora a coisa ia, né? vai. E sempre surge, porque assim, nem sempre a autoridade consegue controlar todo mundo. E quando você tem vários grupos de resistência, você não consegue controlar. Como o Arafat não conseguia controlar Quanto o mais quando o Hamas. Estado é fraco, né? Exato. Como- Por exemplo, mesmo diante do acordo de Oslo, o Hamas continuava matando civis israelenses, tanto Israelense. que Ariel Sharon, ele criou um muro na Cisjordânia para proteger, Sim, sim. e aí foi motivo de outro De conflito, outro porque problema, os palestinos diziam que estavam invadindo seu os território, assentamentos, né? né? Então, assim, eu gostaria muito, eu queria muito ser otimista e dizer que não, vai ser resolvido a curto prazo, mas eu acho muito difícil. Né, eu acho muito difícil, porque um problema que é de tão longo tempo e de tantos interesses distintos, né? Eu acho. Não quero ser pessimista, Então, mas eu você acho acha que não tem uma difícil. solução fácil? Não, Não fato é, não. não é como as pessoas estão achando que é Bahia e Vitória. Não, não. Deu 2-1, ganhou o jogo, tá Acabou o jogo, resolvido. acabou, vamos para a próxima, não. Então Infelizmente, é um não. problema muito complexo, Muito né? complexo. Que não há, então, não tem nem E eu acho culpado nem que. vítima. Não.
Eu acho que as grandes vítimas são os Os inocentes de inocentes. Israel e Palestina. Eu acho que eles são grandes vítimas. E eu acho que a relação também com os Estados Unidos no governo passado de Trump também acirrou muito Assim, é isso, verdade. porque Trump já queria mexer lá com Jerusalém, né? Queria que a capital já fosse em Jerusalém, que é uma cidade sagrada, e que se algo. Seria um território neutro, na verdade, Então, né? assim, é complicado porque depende muito dos interesses, né? E interesse homogêneo na política internacional não Não existe, existe, é verdade. infelizmente, né? Então, acho que a curto prazo tá um pouquinho difícil ainda. Mano, você tá feliz com sua vida até agora? Se eu tô feliz? Sim. Cara, lógico que a gente sempre quer mais, né? É o amor de Platão, né? O amor de Sempre Platão, dá pra ter, sempre dá pra melhorar, o né? amor de Platão é o desejo, né? É um Platão desejo. disse que a gente ama enquanto a gente deseja. Depois que a gente tem, é escroto esse amor de Platão. Mas o amor de Aristóteles já é o amor do que você tem, você amar o que você tem. Um amor complementa o outro, né? A gente tem que amar o que a gente tem, mas a gente também tem que ter desejo, porque ninguém vive sem desejar. Né? Talvez a Suíça tenha um dos maiores índices de suicídio porque são bem-sucedidos demais, e aí já chega um momento da vida Já que não você não sabe tem pra nem onde mais. ir, né? Eu vou querer mais o quê? É verdade. Aí fica igual esses malucos aí que é bilionário que quer agora lutar boxe, né? Porque não tem mais o que Não fazer. tem mais o que fazer. Então, assim, eu tenho muito desejo ainda pela frente, né? Acho que ainda tô no meio do caminho, né? Um dos desejos é voltar a ter minha vida normalizada, porque por mais que eu particularmente já tenha a hemodiálise como rotina, a gente sempre sonha em ter a nossa vida como era antes, né? Vai chegar esse dia. Em termos de saúde, não em termos de. Mas eu sou feliz sim. Muito, muito. Eu acho que eu tenho um filho maravilhoso, eu tenho amigos maravilhosos. Eu tenho moro numa cidade que eu gosto, que eu me afeiçoei, que eu quero mudar. E a gente sempre é muito. A gente sempre tá pensando em mudar as coisas, né? A gente sempre tá pensando em mudar não só pra gente, acho que é muito É da minha parte, da verdade. sua parte, mudar para os outros. Os Também, é nossos verdade. filhos, mas não só para os nossos filhos, para os filhos dos nossos amigos, Nossos do, vizinhos, do próximo, né? Que é o amor de Jesus, né? O amor de Jesus é ágape, né? Se o de Platão é eros, que é o desejo, desejo, né? Jesus é amor. O de Jesus é ágape, que é no próximo, né? O amor de Jesus está no Tá próximo. noutra Eu pessoa. abro espaço para você ser feliz, porque isso me torna feliz. Isso é o amor de Jesus, e eu acho que eu tenho um pouquinho dele, né? E eu acho que fazer as pessoas adentrar a universidade, ou pensar diferente, ou, por exemplo, assistir esse podcast e poder pensar melhor a questão da Palestina, sem muito senso comum, acho que já é uma ajuda aí. E Bacana. acho que eu sou feliz por isso. Que bom, velho. Por ter essa capacidade também de ensinar, acho que isso não é para qualquer um, né? Você Não é sabe fácil, disso, né, não é velho? Não é fácil. Então, fácil. essa visão de poder ensinar as pessoas e de ter o dom de fazer isso, porque tem muita gente que sabe muito, mas que não sabe. Eu acho que eu agradeço a Deus todos os dias por isso, porque eu faço o que eu gosto, faço o que eu amo. E a paternidade, bicho? O que a paternidade significa pra você? Você também você, Eu tenho Emerson, uma relação com a né? paternidade, assim, uma relação mágica, né, Vocês velho? podem falar por si próprios, né? Talvez eu tenha um tempinho mais que vocês, porque Guilherme nasceu antes, mas a paternidade sempre foi um sonho meu, ser pai, né? Até porque eu tive uma relação difícil com meu pai, não difícil, mas uma relação distante, Distante. né? Como Difícil a não, porque gente hoje, também. graças a Deus, a gente tem uma relação relativamente boa, porque a distância sempre atrapalha um pouco, né? Ele mora em Roraima, mas graças a Deus a gente se fala todos os dias, né? A gente sempre pergunta, sempre ajuda, manda ajuda para Guilherme e tal. Mas a gente não teve a presença de um pai ali na nossa vida e eu sempre quis e sempre a gente sente falta, né? Não Sente tem muita jeito, não falta, não tem tem jeito. jeito. Por mais que a gente não tenha acostumado a viver, a gente Mas sente faz falta. falta. E hoje eu tento fazer com que isso não aconteça com o Guilherme, né? E acho que a paternidade é uma coisa maravilhosa, né? Quem é pai de verdade, né? Quem é Sabe? pai, não é quem é pensionista, é pai, né? Dá trabalho, é muito gasto, mas é muita responsabilidade, é muito medo, né? Você fica doente, você já fica, pô, e agora, né? Mas é maravilhoso, é uma sensação assim que é sensacional. Acho que mudou minha vida, né? Me fez mais forte e me faz melhor cada dia mais. O sonho pro futuro, mano. Cara, O que você quer no futuro? Cara, eu sou tão utópico com relação a isso. Eu queria uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, né? E sei lá, eu acho que poder ajudar nisso, né? Nas zonas de poder mesmo, que a gente tem que estar lá, né? Porque
não existe essa coisa de eu não gosto de política. É ela que mexe com a nossa vida e Não ela tem que muda a jeito, nossa vida. é verdade. Então, acho que meu objetivo é um dia estar influente numa zona de poder para poder ajudar as pessoas, que eu acho que lá a gente ajuda mais Do que fora. do que fora, Não tem jeito. né? Então, acho que essa é a possibilidade. É a ganância de bens eternos, né? Não é ganância de bens materiais, é ganância de bens eternos. Que é o quê? Que é o que você fez. O que fica é o que você fez. Né? Como nosso amigo Vinícius, que deixou É, muitas sementes muita aí, semente. Muitas que, pessoas que como a gente fez história. exato, baseado É, muito no que ele fez. Então, isso é ganância de bens eternos, né? Porque eu vi uma frase um dia e eu acho que ficou na minha mente essa frase, que é: eu nunca vi carro de mudança atrás de carro funerário, né? Você não leva nada daqui de briga por bem material. Não, que eu não estou sendo hipócrita também dizer que eu não quero uma vida melhor e mais confortável, todo mundo quer. Mas eu acho que a não ganância que vale tudo, né? Mas é, não não vale vale, tudo. não vale tudo. Eu acho que a ganância que a gente tem que ter é de bens eternos. É de amanhã eu não estar aqui, né? Porque já me foi, mas a pessoa lembrar, olha, o Beto falava assim, eu aprendi isso com ele. Como a gente já viu várias vezes com o Vinícius, que a gente dizia, né? Então acho que aí a gente continua vivo, né? Quando alguém lembra da gente, a gente continua vivo. Acho que essa é a ideia. Então, o sonho pra mim no futuro é poder. É ganância de bens eternos, né? Irmão, obrigado, velho. Eu que Papo massa aqui, agradeço. foi rapidinho. Eu que. Passou rápido demais. O papo, quando é bom, a Vai, hora passa, rápido. a gente nem sente, velho. É. Manda um recado pra galera aí, fala o que você quiser falar, tá chegando o Enem, né? Sim, sim, sim. Mandar um recado pros colegas professores também, dia do Sim, claro. professor. É Então fica à verdade. vontade. A casa é sua. Primeiro agradecer a todos os professores, né, que nos ajudam também, né? Eu acho que a gente se inspira muito em professores. Você, né, Emerson, são pessoas que os debates que a gente sempre fez, as reuniões, os quebra-pau que a gente dava aqui, sempre me ajudou muito a pensar e a me desenvolver como pessoa e como profissional. Então, eu quero agradecer primeiro a vocês e a todos os professores que já contribuíram de alguma forma com minha profissão, com minha pessoa, né? Dizer que tenho esperança que um dia a gente vai melhorar de vida, né? E aos alunos, dia 5 tá chegando, né? Que é o primeiro dia do Enem, né? E vamos lá, né? Vamos mudar de vida, porque eu acho que zona de poder a gente tem que estar lá, e a universidade é uma zona de poder. É por isso que muita gente não quer que a gente chegue lá, porque é lá que a gente faz assim, né? É porque lá a gente aprende a pensar, de certa forma, uma sociedade melhor. Então, o que eu espero é realmente que possa ser um grande Enem para os alunos, para os meus alunos, para todos os alunos. E um abraço a todos os professores, dia 15, domingo, né? Dia Domingo. dos professores. Vocês são maravilhosos e ser professor não é profissão, é missão. E a gente tá nessa aí. Então é isso, galera. Recebi aqui meu parceiraço, esse grande professor, essa grande figura, esse grande pai, esse grande homem, grande amigo, grande Paulo Roberto, mais conhecido por mais próximos como Beto. Aqui é o Nós é Política, é emoção, é história, é inspiração. Valeu e até a próxima. Aqui é política, é história, é emoção. Aqui é nós. Vai toda essa noite, meu irmão, quando ele tá aqui.